Aprender sempre, quinto ano, ensino fundamental, matemática, sequência didática 1, aula 2, um passeio de São Paulo a Paranapiacaba. Aula 2, um passeio de São Paulo a Paranapiacaba. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos resolver problemas matemáticos. Tiago e seus irmãos, ao voltarem para casa, realizaram uma pesquisa e souberam que a primeira ferrovia do Brasil foi inaugurada em 30 de abril de 1854, ligando o porto de Mauá, na Baía de Guanabara, até próximo da cidade de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro. Essa ferrovia tinha 14,5 km de extensão. Eles ficaram sabendo sobre passeios que podem ser feitos no estado de São Paulo, em que é possível utilizar trens como meio de transporte. É possível ir da cidade de São Paulo a Paranapiacaba de trem, saindo da Estação da Luz em um percurso de 45 quilômetros, que dura 1h30. Número 1. A vila de Paranapiacaba foi fundada em 1865 e, segundo dados do ano de 2012, contava com 1.509 habitantes do sexo masculino e 1.359 do sexo feminino. Em seu caderno, responda as questões. Letra A. Quantos habitantes você estima que tinha na vila de Paranapiacaba em 2012? Mais que 2.800, menos que 2.800 ou exatamente 2.800? Como você fez para descobrir? Então, vocês vão pensar, vocês acham que tem mais de 2.800 habitantes, menos de 2.800 habitantes ou exatamente 2.800 habitantes? Então, vocês vão pensar em como vocês irão responder, tá certo? Letra B. Qual o total de habitantes da vila de acordo com os dados de 2012? Então, vocês vão observar os dados de 2012 e irão colocar o total de habitantes da vila. Letra C. O que havia mais? Habitantes do sexo masculino ou do sexo feminino? Quantos a mais? Letra D. A vila de Paranapiacaba já completou um século de fundação, ou seja, 100 anos. Em que ano serão comemorados 2 séculos de sua fundação? Letra E. Quantos anos faltam para a comemoração de 2 séculos de fundação da vila de Paranapiacaba? Então, vocês vão pensar, podem ler novamente e responder da melhor maneira possível. Número 2. Ricardo, irmão de Tiago, pesquisou sobre o número de habitantes de outros municípios do estado de São Paulo que ele queria conhecer. Observe outras cidades de São Paulo e o número de habitantes de cada uma delas na tabela abaixo. Então, aqui nós temos cidades de São Paulo e seus habitantes em 2020. Então, do lado esquerdo nós temos o nome das cidades e do lado direito o número de habitantes. Letra A. Escreva o nome da cidade com maior número de habitantes. Então, vocês irão observar na tabela e irão colocar aqui o nome da cidade que possui o maior número de habitantes. Letra B. Quantos habitantes há? Então, vocês vão colocar quantos habitantes há nessa cidade que possui o maior número de habitantes. Letra C. Escreva o nome da cidade que tem o número de habitantes mais próximo da cidade que você colocou na questão A. Letra D. Qual a cidade que tem o menor número de habitantes? Letra E.
escolha 4 números da tabela e escreva-os usando algarismo e por extenso. Então, vocês vão observar a tabela e irão escolher 4 números para vocês colocarem os algarismos e escrever por extenso. Número 1. A vila de Paranapiacaba foi fundada em 1865 e, segundo dados do ano de 2012, contava com 1.509 habitantes do sexo masculino e 1.359 do sexo feminino. Em seu caderno, responda as questões. Então, vamos lá. Letra A. Quantos habitantes você estima que tinha na vila de Paranapiacaba em 2012? Mais que 2.800, menos que 2.800 ou exatamente 2.800? Como você fez para descobrir? Então, vocês utilizaram a estratégia de vocês e chegamos à conclusão que mais que 2.800, tá certo? Letra B. Qual o total de habitantes da vila de acordo com os dados de 2012? Então, nós vamos fazer uma adição, pois nós queremos saber o total de habitantes. Então, nós vamos pegar 1.509, que é a quantidade de habitantes do sexo masculino, mais 1.359, que é a quantidade de habitantes do sexo feminino. Realizando a adição, 2.868. Letra C. O que havia mais? Habitantes do sexo masculino ou do sexo feminino? Quantos a mais? Então, nós sabemos que há mais habitantes do sexo masculino, mas nós queremos saber quantos a mais. Então, nós vamos fazer uma subtração. 1.509 menos 1.359 e deu 150. Havia mais habitantes do sexo masculino, 150 a mais. Observem e façam a correção. Letra D. A vila de Paranapiacaba já completou um século de fundação, ou seja, 100 anos. Em que ano serão comemorados 2 séculos de sua fundação? Então, aqui nós queremos saber em que ano serão comemorados 2 séculos, ou seja, 200 anos. Nós vamos pegar o ano que nós estamos, 2021, menos 1865, o ano de sua fundação, e vamos fazer uma subtração para nós sabermos quantos anos temos, tá? E vai dar 156. Agora, nós vamos pegar 200, que são 2 séculos, menos 156, que é o que nós temos no momento, e vai dar 44. 2021, que é o ano que nós estamos, mais 44, que é o que falta para dar 2 séculos, vai dar 2065. Então, em 2065, será comemorado os 2 séculos de fundação. E vocês? Que estratégia utilizaram? Letra I. Quantos anos faltam para a comemoração de 2 séculos da fundação da vila de Paranapiacaba? Então, olha só. O ano que nós estamos, 2021, menos 1865, 156 anos. 200, que são os 2 séculos, menos 156, 44. Faltam 44 anos para a comemoração de 2 séculos da fundação. Observem e façam a correção. Número 2. Então, aqui nós temos a tabela com o nome das cidades e os números de habitantes. Na letra A, escreva o nome da cidade com maior número de habitantes. Então, observando essa tabela, qual é a cidade com maior número de habitantes? Guararema, com 29.429. Então, vocês vão escrever
Guararema. Letra B. Quantos habitantes há? Então, em Guararema, há 29.429 habitantes. E vocês vão colocar 29.429. Letra C. Escreva o nome da cidade que tem o número de habitantes mais próximo da cidade que você colocou na questão A. Então, na questão A, nós colocamos Guararema. Qual é a cidade mais próxima, que o número de habitantes é mais próximo? Observando, 18.374. A cidade Águas de Lindóia. Então, vocês vão colocar Águas de Lindóia. Na letra D, qual a cidade que tem o menor número de habitantes? Então, observando o número de habitantes, qual é o menor? O menor, 3.122, que é a cidade Águas de São Pedro. Então, vocês vão colocar Águas de São Pedro. Letra E. Escolha 4 números da tabela e escreva-os usando algarismo e por extenso. Então, vocês tinham que observar os números, escolher qual vocês quisessem e colocá-los do lado esquerdo em algarismo e do lado direito a escrita por extenso. Então, estes foram os que eu escolhi. Então, olha só, 3.122. Por extenso, 3.122. 29.429. 29.429. 6.628. 6.628. 18.374. 18.374. Observem e façam a correção. Fim da nossa atividade. Obrigada por assistir. Beijos e até a próxima!